Abra sua Bíblia comigo em Efésios, para você e eu podermos nesta manhã, mais uma vez, refletirmos em princípios tão importantes para a nossa vida, quando as Escrituras Sagradas nos alertam para uma perspectiva de evolução, de crescimento. Não é verdade? Eu creio que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina, nos direciona, em que tendo uma experiência de regeneração, de novo nascimento, de vida nova em Cristo Jesus, agora o caminho é o crescimento. Nós devemos crescer. E quando eu falo sobre crescer, isto me anima muito, porque coloca-nos numa condição, todos nós, de aprendizes, de discípulos, de pessoas que não são perfeitas, mas que estão em aperfeiçoamento. E isto, para você e para mim, é muito importante, porque deveria, se não tirou ainda, deve tirar de nós todo o peso da cobrança que a religião tenta nos impor. Porque olha que interessante, Jesus, ele em momento algum nos impõe, nos obriga a sermos perfeitos, a sermos infalíveis, a sermos impecáveis. Jesus nunca fez isso e não faz. Jesus nos orienta, nos direciona, nos leva, nos conduz. Esta é a proposta, é isso que Jesus quer, que você e eu possamos crescer, sempre evoluir, crescer. Este conceito, esta ideia de crescimento, desde sempre, este conceito, este valor, este princípio, ele é bíblico. Em momento algum, a Bíblia diz que você e eu temos que nascer perfeitos ou nos converter, e ao sermos convertidos, já sermos perfeitos. Isto não existe. Portanto, ninguém é infalível, ninguém é impecável, ninguém só acerta, ninguém só faz tudo certinho. Isto não é verdade. Por outro lado, também não é verdade que você e eu devamos nos sentir ou culpados, ou obrigados, sobrecarregados, debaixo de um peso em que a nossa vida não possa ter falhas, erros, inclusive pecados, porque o próprio Jesus, ele nos colocou numa condição de crescimento. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Depois ele mesmo disse aos seus discípulos, depois que ele ressuscitou, quando estava para ser assunto, elevados aos céus, ele disse, ensinando as pessoas, ensinando aqueles que forem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardarem, ensinando as pessoas a guardarem todas as coisas que vos tenho dito, que vos tenho ordenado. Então, insisto, repito, que vida cristã é uma vida de crescimento, de aperfeiçoamento. O que é que você e eu precisamos? Nos firmar na palavra. Este foi o tema de ontem, se não me falha a memória. Firmes na palavra. Hoje nós vamos perceber que firmes na palavra, como vimos esta semana também, livres para obedecer, acho que esse foi o tema de ontem, livres para obedecer, o dia de ontem foi firmes na palavra, alguma coisa assim, mas é dentro dessa semana. Aí você vai ver que hoje nós, para ele, vivemos. Então, qual que é vou usar a palavra vantagem, né? Mas a bênção de viver para ele, de para ele somente viver e viver para a glória dele. Que você entende que não há peso, gente. Olha eu de novo aqui, ó. Não pode, não deve haver peso na vida cristã. E vou exercer aqui eu vou extrapolar, vou forçar um pouquinho aqui para mexer com você. A maioria das vezes que nós nos sentimos pesados,
em relação à vida cristã é porque cometemos algum pecado. O pecado, ele traz, né, para os cristãos uma consciência de rebelião, de rebeldia, de desobediência. E aí a gente precisa rapidamente se arrepender, confessar e deixar. Quem confessa pecado e não deixa, está fazendo do sangue de Cristo sabão para lavar pecados. E isto é pecado. A Bíblia é clara em nos dizer que nós somos chamados, o apóstolo João diz, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Está lá no capítulo 2 da primeira carta que ele escreve. Primeira, segunda e terceira carta. 1 de João, capítulo 2, ele escreve, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O propósito, o objetivo, a meta, o alvo é viver uma vida de santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias, sem pecados, sem desobedecer. Mas, se alguém pecar, temos o advogado, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos de todo mundo. Então, trabalhando isto, você vai saber, vocês estão vendo uma participação especial aqui da Aurinha, né? Porque ela está aqui hoje com a gente, essa semana, então de vez em quando ela vem participar aqui. Mas enfim, vamos lá. Quando Jesus fala em relação a você ser livre e aprender, e a evoluir, e a crescer, tudo isso, insisto de novo, novamente, voltando aqui, não pode, não deve ter peso, acusação. Somos livres, porque somos livres, nós podemos ficar firmes na palavra, nós podemos viver em obediência, e vivendo em obediência nós vivemos para Ele. Aí o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, ele nos dá a direção, gente. Por isso que às vezes as pessoas falam comigo assim, mas a comunidade da graça tem que ter um livro de regras e doutrinas, isso e aquilo. Meu irmão, minha irmã, não precisa disso não. Tem a Bíblia, gente. Vamos seguir a Bíblia. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou protestante, grandes coisas. Aqui, ó, minha blusa. Minha religião é o amor. Deixa eu mostrar para você aqui no YouTube, ó. Minha religião é o amor. Quer ter religião? Ame as pessoas. Quer ter religião? Viva a vida de Cristo. Quer ter uma religião? Tenha o cristianismo. Seja um cristão. Agora, se você é evangélico, católico, sei lá o que você quer ser, vai ser para lá. Eu sou da comunidade da graça, eu sou da presbiteriana, eu sou da batista, eu sou da metodista, eu sou da wesleyana, eu sou da assembleia, eu sou, sei lá de onde você é. Para mim, o que tem de onde você é? De onde você é? Como você foi batizado? Eu fui batizado por imersão, eu fui batizado por aspersão. Quem me batizou foi o pastor tal, quem batizou foi o irmão. Sei lá eu quem batizou, quem não batizou, quem foi batizado por imersão, por aspersão. Meu irmão, a Bíblia tem modelos. Jesus foi batizado por imersão. Se você quer ser batizado por imersão, ótimo, vá lá. Mas se você não puder ser batizado por imersão, vai deixar de ser batizado? Não. Mas quem batizou foi A, B ou C? Não sei também. Uma coisa eu sei, nenhuma religião, católica, evangélica, protestante, ou seja lá qual for, liberta o homem do pecado, salva o homem de si mesmo, salva e liberta o homem do domínio, da escravidão do pecado. Por isso que o que determina a sua, a minha, a nossa salvação é Jesus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Não adianta ter Maria, não adianta ter João, não adianta ter Paulo, não adianta ser devoto de santo, devoto disso, não adianta nada. Isso aí, valor bíblico não tem nenhum. Agora, quando nós cremos em Jesus e o confessamos com a nossa boca como nosso Salvador e como nosso Senhor, o mínimo que a nossa vida deve ter é uma coerência de que para Ele nós vivemos agora. Não vivemos para nós. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Se eu vivo para a glória de Deus, vivo para Cristo. Se eu vivo para que Ele, Jesus Cristo, por meio da minha vida, seja anunciado, seja proclamado, seja conhecido. Por isso que é muito mais importante você e eu termos uma vida de integridade, de santidade, de justiça, de pureza na nossa vida social, na nossa convivência com os homens, do que termos bela oratória, belas pregações, reteté do fogo,
que faz sinais, maravilhas, isso, aquilo, outro. Você pode até fazer tudo isso e ainda ir para o inferno, e ainda não ser conhecido de Jesus. Ao contrário, a Bíblia diz que muitos chegarão diante de Jesus no dia do juízo final, quando ele ressuscitar os mortos e elevar aos céus aqueles que permaneceram vivos, e todos estaremos diante dele para o julgamento final, onde prestaremos contas a ele daquilo que foi a intenção e a motivação dos nossos corações. E é por isso que esta surpresa acontecerá, porque naquele dia pessoas que visivelmente fizeram sinais, maravilhas, profetizaram, expulsaram demônios, e que, se possível for, enganariam até os escolhidos, tantos os milagres e os prodígios que vão proceder a partir da vida deles. Mas independente disso, Jesus vai dizer para eles: eu nunca conheci vocês, porque vocês praticavam iniquidade. Você vai dizer: mas como? Eles publicamente estavam vivendo uma vida de poder, de glória, de anúncio do Evangelho e da salvação, e muitos por eles foram libertados e salvos e curados. Olha que coisa tremenda. O sujeito não é nascido de novo, o sujeito no seu oculto vive na iniquidade, no pecado, na rebelião, na desobediência, e ele, pregando a palavra de Deus, as pessoas são salvas, libertadas e curadas. Mas no dia do juízo final, ele chega lá diante de Deus, e Deus então abre para ele o coração dele, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 cortes, e ela faz a divisão do espírito, das juntas e medulas, da alma. Ela tem o poder de discernir as intenções, os pensamentos e as motivações do nosso coração. Por isso, eu posso falar uma coisa para você, eu posso proceder de um modo na nossa convivência social, e você dizer: essa pessoa é crente, ela é regenerada, ela é nascida de novo, ela é uma boa religiosa, mas no fundo o meu coração ser ímpio, ser iníquo, ser de trevas. E aí Jesus vai chegar naquele dia, a surpresa vai ser grande, porque a Bíblia diz assim, ó, o próprio Jesus que falou, tá? Não sou eu que estou julgando ninguém. Você está julgando as pessoas? Eu não, cada um sabe de si. Muitos me dirão naquele dia: foi Jesus que falou, não fui eu não. Fica com raiva de Jesus, não vem trazer esse rancor para mim, não. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos nós, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. E então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, vocês que vivem na impiedade. Por isso, como eu ia dizendo, muito mais do que nossas palavras, nossa oratória e nossa fala, deve ser a nossa vida de integridade, justiça, santidade e pureza diante dele, para ele e para a glória dele. Que a nossa convivência com as pessoas reflita a integridade de um coração transformado, de gente que é séria, de gente que experimentou a graça regeneradora, transformadora e libertadora de Deus. Efésios capítulo 4, a Bíblia diz assim, no versículo 27, não deis lugar ao diabo. Versículo 30, não entristeça o Espírito Santo, porque você foi selado com ele para o dia da redenção, esse dia da volta de Cristo, onde muitos vão ter esta surpresa terrível. E aí Jesus disse: vocês foram selados, você tem o Espírito Santo, você é uma nova criatura, você foi regenerado, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, você foi adquirido. Jesus Cristo pagou o preço por você, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo comprou você, você não é dono da sua vida, ninguém é dono da sua vida, as pessoas não têm poder, autoridade, domínio, governo, reino sobre a sua vida, porque você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, o reino do Filho de Deus, o reino de Deus. Aqueles que nascem de novo, eles são colocados no reino de Deus, e agora como novas criaturas, agora como eles experimentaram a nova vida em Cristo Jesus, eles têm o Espírito Santo, são selados, são agora totalmente protegidos, guardados pelo poder da palavra, do Espírito, pela vida ressurreta de Cristo. E Jesus disse: meu Pai tem os meus irmãos que foram regenerados, nascidos de novo nas suas mãos, e ninguém pode tirá-los de lá. Por isso essa turma que está aí, tropeça aqui, cai acolá, ora é cristão, ora é ímpio, ora é crente, ora é descrente, ora vive na santidade ou na pseudo-santidade, e depois vive na verdadeira impiedade e iniquidade. Essa gente não nasceu de novo. Esses amados precisam experimentar a graça regeneradora, transformadora, verdadeira de Deus, que liberta o homem de dentro para fora, porque se nós para Ele vivemos, tudo deve ser para a glória dEle. Então,
toda a nossa vida e existência. Então o apóstolo Paulo diz, a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Sua vida é uma vida para a glória de Deus, para viver para Ele. Não se submeta a isto. Saiba que você é selado com o Espírito Santo da promessa. E então o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4 e entrando no capítulo 5, ele fala no versículo 32 do capítulo 4, sede uns para com os outros benignos. Você deve ser compassivo com seu irmão, perdoando-vos uns aos outros. Gente, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quem perdoa que é abençoado. Há uma ideia errada por causa do eu. Olha só que interessante. O eu pecaminoso, ele se considera um eu espiritual, quando ele pode dizer, eu perdoei, eu perdoo você. A sensação que a gente tem é que a pessoa ofendida, quando perdoa, isso é um dom maravilhoso. Isto é uma espiritualidade transcendental. Isso é um negócio assim, nossa, ele perdoou aquela ofensa. Deixa eu dar uma notícia para você. Primeiro que perdão não é dom, perdão não é espiritual. Perdão é mandamento, meu amado, precioso, querido, lindo. Perdão é mandamento. Quem não perdoa, desobedece. Eu perdoo. Eu vou perdoar, hein? Vou te perdoar, mas é a última vez. Você não entendeu nada do Evangelho? Tadinho. Entendeu nada. Coitado. Entendeu nada do Evangelho. Quem perdoa, perdoa porque se submete à palavra de Deus. Porque é obediente. Perdão não é dom. Perdão não é sentimento. Perdão não é espiritualidade. Perdão, meu irmão, minha irmã, é mandamento, ordem de Deus para você e para mim. Quem perdoa, perdoa porque Deus mandou. Não perdoa porque sente perdão. Não perdoa porque é espiritual. Não perdoa porque tem facilidade em perdoar. Eu sou assim. Eu brigo, estouro, sou estupicuto e tal, mas depois de meia hora eu tô como nada. Já perdoei, já esqueci, esqueço fácil. Você não entendeu nada, nadinha do Evangelho. Irai-vos e não pequeis. Só de você explodir, ser estupincuto, espuletinha, estourator, iracundo, vai nascer de novo, tem que morrer. Vai morrer morte de cruz, encardido, abençoado. Vai morrer para o seu velho homem. Seu velho homem está morto, está crucificado. Aquele que era iracundo, aquele que era o indignozinho, querendo fazer justiça. Isso acabou, justiça própria é considerada coisa que você deve expurgar da sua vida. Não, você recebeu uma nova vida, novo coração. Você é uma nova criatura. Você não perdoa porque você é bom. Você perdoa porque Deus mandou você perdoar. Se para Ele vivemos, não damos lugar ao diabo. Se para Ele vivemos, nós temos que ter a consciência clara de que em nós habita o Espírito Santo de Deus. E pelo Espírito Santo de Deus, eu decido contra meus sentimentos, contra minhas emoções, contra o meu intelecto e razão, muitas vezes, perdoar. Perdoar, porque Deus mandou que eu perdoasse. Porque Deus ordenou que com a mesma medida que eu perdoar os meus ofensores, eu serei por ele perdoado. Gente, cuidado, que no dia do juízo final nós teremos surpresas terríveis. Imagina, você fica limitando o perdão, estabelecendo critérios do perdão. Critérios. Eu perdoo mais, eu perdoo mais, eu perdoo mais. Aí chega lá no dia do juízo, Deus abre o seu histórico
Você tem um histórico lá, né? Aí Deus abre o seu histórico e vai falar com você assim, olha, quando o Horácio te ofendeu, você perdoou ele mais, o Horácio te ofendeu, você perdoou ele mais, o Horácio te ofendeu, você perdoou ele mais. Eu também, por você que fui ofendido, por causa da sua rebeldia, transgressão, iniquidade, impiedade, pecado, eu te perdoei mais, eu te perdoei mais, eu te perdoei mais, você não foi perdoado. Porque a medida com que você perdoou no seu coração ao seu próximo que te ofendeu, foi a mesma medida com que você me permitiu te perdoar. E já vou logo dizendo que Deus não tem restrição ou limite para perdoar. Quem determina este limite, esta restrição, somos você e eu. Com a mesma medida, nível, tamanho, comprimento, largura, altura, profundidade, o que você quiser, com a mesma medida que vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Quem disse? Deus. Portanto, se você tem alguma coisa no seu coração contra alguém, se você tem alguma mágoa, ressentimento, restrição, libere logo perdão, decida perdoar, confesse o perdão e viva para Ele. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios capítulo 5, versículo 1. A nossa referência, o nosso espelho de vida é o próprio Deus. Ele é o Pai. Os filhos devem imitar os pais. O filho quer refletir na imagem do Pai. Então, a Bíblia está dizendo, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E como filhos amados, quem é amado, quem sente-se amado, pode amar. Quem sente-se perdoado, pode perdoar. Aliás, vai uma dica importante para você que talvez não esteja conseguindo perdoar os outros. Veja se você se sente perdoado. Você sabe que uma das coisas que nos impede de perdoar ao outro é não sentirmos perdoados ou não nos perdoar. Sabia disso? Tem gente que não se perdoa, principalmente o perfeccionista de uma mente fixa. Ele cria aquilo ali, um padrão. Que, gente, se tem algo que você e eu talvez precisamos destruir da nossa vida, já recomendei outras vezes aqui, recomendo de novo, um livrinho que chama Mindset. É muito bom, vale a pena você ler. E lá fala sobre a mente, né, esse mindset fixo, essa maneira de se ver de forma enrijecida, conclusa, ou de um mindset, de uma mente, de uma maneira de pensar de forma criativa, evolutiva. Nós, os cristãos, eu iniciei esta live hoje dizendo que somos chamados para o crescimento. A Bíblia toda nos mostra que a vida cristã é uma vida de crescimento. Crescei na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, crescei de fé em fé, de glória em glória, que a luz resplandeça, que brilhe cada vez mais. Tudo na Bíblia ela remonta lá a crescimento, né? E dentro desse crescimento, você precisa entender que o que você vive hoje, você não precisa viver amanhã. O que você viveu ontem, de coisas negativas, você não precisa de viver hoje. Hoje é um novo dia, hoje é um novo tempo. Mude os seus sentimentos no sentido da maneira como você se enxerga, da maneira como você se vê. Cresça. Essa coisa de gente ficar, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, a vida me fez assim, a vida te fez assim, Jesus te muda, meu irmão. A vida foi muito injusta comigo. Ok, ninguém disse para você que a vida seria justa, mas Jesus é justo. Ele é a sua justiça, Ele é a sua fé, Ele é a sua fortaleza. Ele é aquele que te sustenta, aquele que te ergue, aquele que te transforma, aquele que te santifica, purifica, aquele que faz novas todas as coisas. Então, se você entender isso, a sua vida vai começar a evoluir, a crescer. Não perca isso. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E como filhos amados,
que experimentaram o amor de Deus, a graça dele, a regeneração dele, a libertação dele, a vida nova dele. Como filhos amados, diz o versículo 2, andar em amor. Ora, andar em amor não é um sentimento, meu irmão e minha irmã, é um mandamento. Gente, perdão, amor, compaixão. As coisas de Deus na nossa vida, pessoal, não estão estabelecidas a partir das nossas emoções e sentimentos. É a partir do mandamento, da ordem de Deus, gente. Andar em amor como modelo, padrão, referência, como também Cristo nos amou. É assim que você tem que amar o outro. Ah, mas ele não merece. E você merecia? E você acha que você é merecedor do amor de Deus? Andar em amor. Como também Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Essa é a vida cristã normal. É você viver para Ele nós vivemos, para Ele nós existimos, para Ele nós estamos nesta terra, para testemunhar que o amor dEle, que a paz dEle, que a alegria dEle está em nós, que a vida dEle está em nós. E você pode frutificar e deve frutificar. Frutificar a partir da obediência, frutificar a partir dos princípios bíblicos que estabelecem que você e eu podemos viver uma vida de santidade, de justiça, de pureza diante dele, todos os nossos dias. A mentira não deve fazer parte da nossa existência. Isto é algo que é do diabo, meu irmão. Eu sei que é ruim falar isso, eu sei que é pesado falar isso, mas a Bíblia é clara em dizer: não mintais uns aos outros. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixa a mentira, deixa as coisas velhas para trás, deixa o pecado para trás. Sua vida é uma vida nova, sua vida é uma vida transformada, sua vida é uma vida regenerada. Você foi selado com o Espírito Santo. Você tem a vida restaurada, regenerada. Você tem a vida agora, a vida de Cristo, a vida ressurreta dele. Portanto, experimente isso. Entregue a sua vida a Ele, confesse a Ele como seu Salvador, como seu Senhor, e não pense em momento algum, que Deus tem outra coisa, outro sentimento, senão o de abençoar você. Outro pensamento, senão o de abençoar você. Eu sei, coisas ruins, coisas tristes, coisas inexplicáveis acontecem conosco. Maldades, coisas terríveis acontecem conosco. Muitas vezes somos dilacerados na nossa alma pelas pessoas que nos ferem, que nos marcam, que nos machucam. Isso é verdade. O mundo não é justo. Aliás, o mundo jaz no maligno. A vida não é justa. A Bíblia nunca prometeu que a vida fosse justa. Mas Deus é justo. Deus é amor. E por mais injustiçados que tenhamos sido na nossa história, ainda assim, Deus permanece justo e a sua justiça nos leva a experimentar a sua graça, superabundante graça. Por isso que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te renove e que você possa sim ter nesta manhã a atitude, o desafio, o posicionamento de viver para Ele. Pois para Ele vivemos, para a sua glória e para o seu louvor. As outras coisas todas, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele vai acrescentar, Ele vai incluir na sua e na minha vida.